Bom, boa noite. É um prazer estar de volta aqui na Escola da Cidade. Eu sou professora que descobri com o João há 4 anos. Eu achava que era 3 e pouquinho. Eu costumava ser professora do EV, e semestre passado, por conta da Bienal de Veneza, eu não consegui, mas aceitei esse convite com muita alegria para fazer a curadoria desse ano. Primeiro porque eu acho que o seminário ele é uma oportunidade não só de vir assistir uma palestra, assistir uma fala, mas eu acho que é uma oportunidade de vocês poderem se inspirar nas outras questões, nos projetos, nas outras coisas que vocês estão vendo nas disciplinas, né? Então, para esse seminário desse ano, eu criei um conceito que é um desdobramento da minha pesquisa de mestrado, que eu chamei de arquiteturas desobedientes. Então, eu vou contar um pouco para vocês o que é isso. Arquiteturas desobedientes propõem uma investigação crítica sobre o papel da arquitetura e do urbanismo como campos de poder e de resistência, inspirando-se nos conceitos de desobediência social, de Beatriz Nascimento, e deseducação, de Carter Woodson. Este seminário busca desvendar práticas que desafiam as normativas sociais e educacionais estabelecidas. Beatriz Nascimento, uma importante intelectual negra brasileira, trouxe à tona a importância da resistência cultural e histórica afro-brasileira. Ela explorou a ideia dos quilombos como espaços de libertação, onde a desobediência social se manifestava não apenas como ato de resistência, mas como uma reconfiguração do ser e do viver em sociedade. Neste seminário, sua noção de desobediência será o ponto de partida para repensar as práticas arquitetônicas e urbanísticas contemporâneas. A desobediência, conforme articulada por Beatriz Nascimento, é uma ferramenta poderosa de resistência e transformação social. No campo da arquitetura e urbanismo, a desobediência pode se manifestar na forma de questionar quem são os beneficiários dos espaços que a gente cria. Quem tem voz no processo de criação desses espaços, né? E como as estruturas de poder influenciam a produção do espaço urbano. Incorporar a desobediência como uma abordagem pedagógica significa encorajar os estudantes, vocês, a desafiar as normas estabelecidas, a experimentar com novas formas, novos métodos e a desenvolver projetos que atendam às necessidades das comunidades frequentemente marginalizadas ou ignoradas pela arquitetura do status quo. Isso pode levar à criação de espaços que promovem justiça social, acessibilidade e interações humanas significativas. Por outro lado, o outro livro que eu uso aqui como referência para esse conceito, do Carter Woodson, chamado A Deseducação do Negro, critica um sistema educacional que perpetua desigualdades e condiciona indivíduos a aceitar passivamente o status quo. A aplicação deste conceito no campo da arquitetura e do urbanismo questiona o ensino tradicional de arquitetura, incentivando profissionais a projetar com consciência social. E por que eu acho que faz muito sentido a gente falar de deseducação e de desobediência, principalmente nessa escola? Porque eu acredito que essa escola tem um projeto político-pedagógico que é muito avançado em relação às outras escolas de arquitetura. E, por isso, nós somos privilegiados de podermos debater o pensamento e a prática de arquitetura aqui nesse espaço. Lógico que nenhum espaço educacional, eu pelo menos não acredito, nunca está pronto. Ele não pode ser estático, ele sempre tem que se movimentar. E vocês são boa parte desse processo. Então, a gente espera que esses seminários, essas falas, elas incentivem vocês a questionar, a debater, para poder pensar diferente do que foi pensado até agora. E aí, hoje, para iniciar o seminário, eu convido o arquiteto Guto Requena. Pode vir, Guto, por favor. Oi, gente, tudo bem? Vou fazer uma introdução do Guto. O arquiteto Guto Requena cria projetos por meio do uso de tecnologias digitais pautados pela sustentabilidade, visando oferecer experiências inovadoras e afetivas. O estúdio Guto Requena, fundado em 2008, está sediado em São Paulo.
O estúdio concebe edifícios, projetos de interiores, planejamento urbano, design de produtos e arte interativa. Em 2019, o Guto fundou o Juntos, Laboratório de Estudos sobre Empatia, Design e Tecnologia, desenvolvendo instalações interativas e imersivas. O Estúdio Guto Requena recebeu prêmios nacionais e internacionais e já expôs seus projetos em diversos países. Por 9 anos, o Guto foi pesquisador do Nômades, que é um centro de estudos de habitares interativos da USP, e ele é professor convidado da Université de Sorbonne, em Paris. Desde 2013, o Guto vem ministrando palestras e aulas internacionalmente. E desde 2011, Guto cria, escreve e apresenta programas de TV sobre arquitetura e design. Ele também é apresentador do Queer Eye Brasil na Netflix, que eu amo, inclusive. Guto colabora como crítico de design, escrevendo para revistas e jornais, e em 2019 publicou seu primeiro livro, Habitar Híbrido, Subjetividades e Arquitetura do Lar na Era Digital. Bem-vindo. Obrigado, Gabi. Obrigado pelo convite. Oi, gente. Prazerzão estar aqui. Eu adoro a Escola da Cidade. Já fazia tempo que eu não vinha dar uma palestra. Sei que vocês estão super cansados, fim do dia, esse calorzão, mas eu espero poder inspirar. Vou trazer um monte de projeto, vou falar um pouco de prática do escritório. Sou praticamente vizinho de vocês. A sede do estúdio é aqui no Bexiga. Enfim, se um dia quiserem combinar com a Gabi, com os professores, fazer uma visita. A Pri, acho que a Pri não está aí. A Pri, que é professora aqui, é arquiteta do estúdio. Enfim, tem uma conexão grande com vocês. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho do que motiva a pesquisa do meu estúdio. Vou contar para vocês um pouquinho da pesquisa. Vou contar um pouco para vocês como eu venho trabalhando com novas tecnologias. Para mim, a arquitetura não é mais algo feito apenas de concreto, tijolo, vidro. Para mim, a arquitetura é algo mesclado, é algo híbrido. Então, eu uso nos meus projetos, e para mim tem tanta importância quanto tijolo, vidro, concreto, madeira, usar microcontrolador, hardware, Arduino, criar formas a partir do uso de algoritmos, design paramétrico. Para mim, a arquitetura é algo que precisa se comportar no tempo, não é algo estático, e eu acredito que a gente pode usar as tecnologias para criar outras espacialidades, outras arquiteturas, outras experiências, né? Então, a primeira imagem que eu trouxe, vou ficar aqui desse lado, é um convite para a gente refletir um pouco sobre tudo aquilo que a gente sabe ou acha que sabe sobre as cidades, né? Eu acabo sendo muito convidado para falar sobre futuro, tecnologia, robôs, porque é uma área que me interessa. Eu sou um entusiasta dessa arquitetura e dessa tecnologia, mas me parece que quanto mais tecnológico eu vim ficando nesses últimos anos, está fazendo mais sentido me reconectar com algo que está na nossa essência, né? Especialmente na essência do sul global, né? Nossa, América Latina, África, Índia, lugares que têm uma conexão muito forte com a sua ancestralidade, com a sua espiritualidade, com a natureza. É por isso que eu venho defendendo muito nas palestras, nas aulas, nos projetos, que a gente olhe para esse outro lugar, né? Coisas que eu tenho aprendido, inclusive, com a Gabi, né? A necessidade da gente buscar novas perspectivas. Então, esse é um povoado na Índia, o povoado de Kasi. E há séculos eles vêm driblando, né, ou customizando a própria natureza para construir infraestrutura. Então, aqui são raízes de árvores, que eles aprenderam uma técnica, uma tecnologia, para transformar essas raízes em infraestrutura urbana, em pontes. Essa outra imagem circulou bastante no fim do ano passado, talvez alguns tenham visto. É uma imagem gerada por sensor a laser, né? 1% da floresta amazônica foi escaneada. É um sensor novo que está fazendo uma revolução no planeta. Então, basicamente, é um avião simples que sobrevoa essas áreas. E ele tem um sensor que ele tem a capacidade de atravessar as árvores e fazer a leitura do solo, fazer a leitura volumétrica do solo. Então, nesse 1%, eles descobriram que na Amazônia equatoriana, isso foi agora, foi fim de novembro do ano passado, que eles descobriram essa cidade, né? Então só 1% escaneado, eles já descobriram essa cidade, uma cidade com mais de 2.500 anos e que tinha mais de 30 mil pessoas morando. Só para vocês terem uma ideia dessa escala, Londres, na era romana, tinha 30 mil habitantes. A gente está falando aqui de uma cidade com 2.500 anos de idade, hipercomplexa,
hiper sofisticada, eu diria que tão sofisticada que não deixou rastro. Né? Então, como que a gente tem que olhar para essa civilização, para essa sociedade, e aprender a desenhar as nossas cidades? Né? Ao contrário de muitas das civilizações antigas, que deixaram pirâmides, que deixaram coisas concretas para contar a história, os nossos indígenas, eu acredito, eram muito mais sofisticados, porque eles construíram tudo de maneira biodegradável. Isso não significa que eles eram menos sofisticados, eu acho que é exatamente o contrário. Acho que vale a gente lembrar também que eram sociedades que, por exemplo, não tinham noção de binarismo. Não existia essa ideia de homem, mulher, sim, não, bem e mal. Né? Então, por exemplo, era muito comum, quando a gente envolve sexualidades, entender a fluidez de gênero. Esse é um conceito que veio com o colonizador europeu, que falou isso é homem, isso é mulher, o meio termo não pode. Né? Entre todas as outras violências que a gente veio sofrendo. Então, assim, 1% mapeado, quanto da nossa história a gente ainda não conhece, né? E quanto que a gente vai descobrir e conhecer. Então, acho que um convite tem a ver com a desobediência da Gabi, da proposta da Gabi, que eu adoro ser desobediente também. A gente precisa decolonizar o nosso pensamento. Né? E acho que é muito legal falar disso dentro de uma escola de arquitetura, que, como todas as escolas de arquitetura brasileiras, tem uma tradição super modernista. A gente passa anos estudando Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, que são incríveis, mas que desenharam um mundo binário, patriarcal, baseado numa arquitetura máquina, né, num tipo de cidade, de humanidade, que eu acredito que não cabe mais na sociedade de hoje. Então, o convite é, daqui para frente, nos projetos, é como que a gente pode aprender a olhar o mundo sobre outras perspectivas. Né? E, de novo, né, no nosso caso latino-americano, como olhar o mundo a partir também de perspectivas ancestrais, né, de tantas coisas que a gente vem finalmente descobrindo e aprendendo com uma história que não foi contada antes. Tem uma coisa interessante, né, durante a minha pesquisa. Eu fui pesquisador durante quase 9 anos de um grupo muito interessante, dei um Google, chama Nomads, com D mudo. É o Nomads USP, é o Centro de Estudos de Habitares Interativos da USP. Durante 9 anos eu fui pesquisador, bolsista da FAPESP, e é um grupo que publica muito artigo, né, tem muita coisa online, tem muita coisa digital. E eu entrei na faculdade, gente, em 99, acho que muitos nem eram nascidos. Foi um ano muito transformador, assim, foi um ano divisor de águas, não só porque eu entrei na faculdade nesse ano, e aí um novo mundo, né, se abriu, mas porque foi o meu primeiro e-mail, meu primeiro contato com a internet, meu primeiro contato com as redes sociais. Né? Ali naquele ano ainda, o extinto MSN, ICQ, Orkut. Então, de um lado, veio uma crise gigante, e acho que todos vocês que estão fazendo arquitetura estão diariamente em crise. Tem dia que a gente acorda e fala, eu odeio arquitetura, por que eu escolhi esse curso? Aí no dia seguinte, eu amo arquitetura, estou aprendendo tanto. Aí passa 3 dias e fala, eu odeio arquitetura. Bem-vindos, vai ser assim para sempre, né? A vida adulta é um pouco assim. Mas tudo isso para falar que veio uma crise muito grande, porque de um lado eu estava estudando modernismo, Le Corbusier, e do outro lado tinha um mundo digital que estava se abrindo para o mundo pela primeira vez. E eu gosto de pensar nessa ideia que é como se tivesse aberto uma portinha para a internet, para o mundo digital, porque eu gosto de chamar de ciberespaço, e eu fui meio que empurrado para dentro desse ciberespaço e fiquei ali meio flutuando, sem saber para onde ir. Mas aí as coisas começaram a fazer sentido, e eu entendi que, sim, eu precisava estudar aquela arquitetura, mas eu precisava também olhar para esse mundo digital, tecnológico, internetico, de uma maneira crítica e de trazer isso para o meu trabalho. Durante o meu mestrado, eu fiquei de bode da arquitetura, porque eu não estava conseguindo encontrar respostas para muitas das minhas questões. E daí, durante quase 2 anos do mestrado, eu fiquei na ECA, na Escola de Comunicação da USP, e na FEFELET, né, no curso de Filosofia. E ali eu consegui entrar em contato com questões que não estavam sendo faladas na arquitetura. Por exemplo, a afirmação de que hoje somos a primeira geração de ciborgues da história. Peraí, Guto, mas o que tem a ver com a arquitetura? Eu acho que para a gente falar de arquitetura, a gente tem que dar um zoom, né, no espaço e olhar no pixel fundamental ali, que é a humanidade. A gente precisa entender o que está acontecendo nas nossas transformações sensoriais, psíquicas, cognitivas, sociais, para depois dar um zoom out e voltar a falar de arquitetura. Então, quando eu entrei em contato com essa ideia, muita ficha caiu. Falei, sim, somos a primeira geração de ciborgues. Mas, Guto, por que ciborgue? É meio Robocop, né? Homem-robô? Não é só isso, é mais do que isso. Né? Para pensar.
Nós somos a primeira geração na história que usa próteses, né? Somos uma humanidade protética. A gente está literalmente misturando na carne a máquina. Então, uma pessoa que perde uma perna num acidente, né, e usa uma perna mecânica, um marca-passo que ajuda o meu coração a voltar a funcionar, uma lente de contato, um olho mecânico, são hibridações com a máquina que estão acontecendo numa velocidade muito grande. Muitos devem ter acompanhado a notícia da Neuralink, uma das empresas do Elon Musk, que acabou de fazer um implante bem-sucedido de chip no cérebro humano. A gente está já falando do fim da interface. Então, assim, os nossos filhos, muito provavelmente, vão dar risada de saber que a gente acessava a internet e fazia os nossos projetos numa tela bidimensional, num teclado. Isso é pré-histórico, né? A gente está vivendo a era pré-histórica ainda da tecnologia. Submarino é uma prótese. Ela leva o meu corpo para o fundo do oceano, um lugar que eu não conseguiria chegar nadando. O telescópio leva o meu olho para as estrelas. O microscópio leva o meu olho para dentro do próprio corpo humano, para a célula. Então, são questões que estão colocando em xeque o que significa ser humano hoje, né? Para onde estamos caminhando. E daí, na hora de fazer arquitetura, para onde e para quem e como estamos desenhando? A gente vai continuar sendo obediente, desenhando a casa-máquina, quadradinha, toda de concreto armado, zero sustentável, mas aí coloca um monte de placa solar, uma cisterna e fala que é sustentável. Para quem estamos desenhando? Não dá para a gente passar o dia nas tecnologias e depois não absorver isso. Então, assim, eu sou um entusiasta da tecnologia, mas eu sou um crítico. E eu acho que a gente é uma geração muito legal e muito especial, porque estamos acompanhando essa transição. Somos a única geração que acompanha a transição do mundo analógico para o mundo digital. Então, sim, somos todos ciborgues e, sim, cabe uma reflexão. O que está acontecendo com a nossa sensorialidade, com a nossa cognição? Quem tem criança em casa, vê a maneira que eles mexem os dedos para mexer no telefone. Ou quantas crianças que levantam, vão na TV e faz assim na tela. E aí chora ou fica brava porque não está interagindo com a tela. Né? Então, o que é normal? Né? E como tratar essa tecnologia como algo que deve ser absorvido nos nossos projetos. I think his opinions over AI are important, and we should be cautious about the future development of AI. Urgent discussion is needed, now and also in the future. I don't believe in limitations, only opportunities. Let's explore the possibilities of the universe and make this world our playground. Together, we can create a better future for everyone, and I'm here to show you how. When do you expect your big moment to be? Do you think that you will hit the mainstream soon and there will be lots of you on the planet soon? Esse foi a primeira coletiva de imprensa. Essa foi a primeira coletiva de imprensa feita por jornalistas dentro da sede da ONU com robôs. Então eram 8 robôs, 8 inteligências artificiais e os seus criadores respondendo 1000 questões sobre filosofia, sobre futuro, sobre trabalho. Deem um Google, é assustador, ao mesmo tempo que é fascinante. Então a gente pode simplesmente não olhar para isso, ou a gente pode olhar para isso de uma maneira crítica e falar, bom, está acontecendo. Já temos uma série de robôs habitando o planeta, isso vai continuar crescendo, quer a gente goste, quer a gente não goste. Como olhar o mundo também a partir desses robôs, desses seres híbridos, desses ciborgues, né? Se a gente quiser entender e falar de humanidade, a gente vai precisar entender e falar um pouco também com esses robôs. Aí fica a minha pergunta, né? O que significa ser humano hoje? O que a tecnologia também está fazendo com a gente? Quanto tempo a gente está passando abaixado, né, olhando para uma tela? Né? O quanto a gente está se desconectando, ao mesmo tempo, o quanto a gente está se conectando com outras pessoas, com outros conteúdos. Então, tem algo que não pode ser visto nem de maneira angelical, ai, nossa, que lindo, é isso, nem diabólica, tipo, não, isso vai destruir. A gente tem que olhar de uma maneira crítica, é um fato, é uma realidade, o que estamos trazendo disso para a arquitetura, para a cidade, para as nossas discussões de projeto.
Não dá para não falar de emergência climática, acho que esse é o tema que vocês devem estar vendo em todas as disciplinas, com todos os professores, né? É um pouco assustador, especialmente, né, vocês estão começando um curso de arquitetura agora, qual é a perspectiva que a gente tem de um planeta saudável, né, de um planeta que vai conseguir continuar alimentando as pessoas, né, de um planeta que vai continuar deixando a gente respirar? É muito assustador o que a gente está vendo, o que a gente está assistindo, e, portanto, não dá mais, de maneira nenhuma, para a gente continuar desenhando as arquiteturas do jeito que a gente desenha. No estúdio, eu vou mostrar um pouco de exemplo de projeto já. Já tem 5 anos que a gente anunciou publicamente que a gente não faz mais arquitetura em concreto. Não dá mais para usar o concreto do jeito que a gente usava. A construção civil sozinha é responsável por 40% da emissão de CO2. Ou seja, a nossa indústria é a indústria que mais polui, lado a lado com a indústria da aeronáutica. Né? Esse número de 40% é tudo, desde a extração dos materiais, dos bens de consumo, até a construção e depois os usos dos edifícios. Isso somado é quase 40%. Então, peraí, eu vou continuar construindo casas de concreto com forma de madeira que eventualmente eu jogo fora? Né? Quem é essa mão de obra que trabalha? Quanto essa mão de obra ganha para fazer a minha casa sustentável? É sustentável por quê? Né? Só porque tem ali, de novo, uma cisterna, meia dúzia de placas solares, uma mesinha de centro bonitinha com madeira de reflorestamento? Não. Não dá mais para a gente trabalhar dessa maneira. Outro tema que eu acho que cabe muito, e aí, gente, é legal que vocês estão, alunos começando, alunos no meio, o que vocês vão fazer para ganhar dinheiro? Né? Qual é o campo ampliado da arquitetura? Sim, a gente vai desenhar edifícios, mas a arquitetura também faz muitas outras coisas. Vou tentar mostrar para vocês um pouco como a gente tem abordado, né, a disciplina da arquitetura a partir de diferentes escalas. Numa cidade como São Paulo, e acho que muitas cidades que têm um pouco do perfil de São Paulo, né, grandes cidades, que cresceram sem regras, que têm uma arquitetura, na sua maioria, né, é uma arquitetura ruim, né, 99% da arquitetura de São Paulo é muito ruim. Não temos as belezas naturais do Rio de Janeiro ou de outras cidades, né? Apesar de eu amar São Paulo e achar que São Paulo é uma cidade bonita, mas tem que cavar muita cebola ali, né, muito layer para chegar no meio da beleza de São Paulo. Tem áreas, né, tem disciplinas da arquitetura que estão se propondo a hackear a arquitetura. Quando a gente fala de hackear, claro, é requalificar, é revitalizar, mas também é tratar essa arquitetura um pouco com a noção do hackeamento. Né? O que é o hacker? O hacker nada mais é do que um desobediente, um subversor. É um cara que, né, são pessoas que usam a tecnologia, a sua capacidade intelectual de trabalhar com os algoritmos para fazer coisas que não foram planejadas. É que muitas vezes os hackers são confundidos com bandidos, e podem ser, mas a maioria dos hackers não é. O hacker nada mais é do que um grande criativo que subverte a ordem das coisas. Então, como que a gente pode trazer isso para a arquitetura? Né? Esses edifícios do centro, que são estandartizados, né? Todas as janelinhas do mesmo tamanho, tudo igual, tem muita fachada cega, né? Tem muita oportunidade para a gente hackear essa arquitetura, com novas estruturas, terraços, fachadas verdes, arte pública, tecnologia. E eu acho e defendo que São Paulo tem tudo para ser pioneira nessa ideia, né? De poder hackear para poder regenerar. Dá para a nossa cidade ser mais verde. E aí estou fechando já a primeira parte para pôr a mão na massa e mostrar projeto. Eu tive grandes professores na Universidade de São Paulo, adorei estudar lá, mas eu nunca tive um professor que me convidou a pensar a arquitetura a partir disso. Sempre que eu sentava para desenhar, né, quando a gente está naquele momento, né, do zero, né, o que eu vou criar, o briefing é esse, é um edifício público, é um edifício privado, a gente normalmente é ensinado a pensar no início do projeto a partir dos fluxos, da relação com o entorno, das materialidades, gabaritos, estudo de luz e sombra. Mas eu nunca tive um professor que me convidou a falar, bom, e se os nossos projetos pudessem estimular a empatia? Seria possível? Né? Será que na hora que a gente está desenhando, a gente consegue trazer o elemento da empatia? Tenho falado muito disso porque na era do ódio, e a gente vive a era do ódio, a era da polarização, né? A gente acompanhou as últimas eleições, a gente acompanhou o que aconteceu na Paulista no domingo passado, né? É preciso falar ativamente, sim, nos nossos projetos sobre empatia, sobre arquiteturas que estimulam o coletivo, arquiteturas que convidam as pessoas a olharem olho no olho, a sorrirem, a conversarem. E eu acho que a tecnologia adicionada da arquitetura
é um elemento novo, e é um elemento chave para a gente proporcionar outro tipo de experiência de arquitetura. Então, vou mostrar um pouquinho como que eu tenho usado essa noção de empatia nos meus projetos. Bom, mão na massa, vamos lá. Esse é o estúdio. Deixa eu voltar. A gente está localizado aqui no Bexiga, como eu falei. Espera aí, passou. Tudo que vocês vão ver, nada é feito por mim. É um estúdio que tenta ser o máximo possível colaborativo, co-criativo. Um estúdio que tenta, dentro do possível, ao máximo, ser multidisciplinar. Isso, para mim, tem feito cada vez mais sentido. Nada de novo, né? A nossa disciplina é, a priori, uma disciplina que abre possibilidades de trabalhar com gente de muitas outras áreas, mas a prática do mercado e a prática do escritório não é assim. Vocês já vão começar a fazer estágio, ou já vão fazer, ou já estão fazendo, vão abrir seus próprios escritórios, vão se juntar com sócios, coletivos. E vocês vão ver que é muito difícil atingir, trazer essa multidisciplinaridade. A gente vem tentando trazer, então a gente tenta garantir que o escritório não tem só arquitetos, mas trazer designer de produto, designer gráfico, convidar para projetos especiais neurocientista, psicólogo, né? Então outras disciplinas que eu acho que levam os projetos para um nível de profundidade muito maior. É um escritório que tenta se pautar pela diversidade. Então, assim, não dá para falar de inovação se não houver diversidade. Tecnologia não é inovação. Para ter inovação é fundamental que a gente trabalhe em times que tenham diversidade, né? De diferentes raças, de diferentes gêneros. E é muito triste, na verdade, passear pelos escritórios de arquitetura e a maioria deles tem um perfil muito delimitado de quem são os arquitetos, né? A sua maioria, arquitetos brancos, de um certo nível social ou com um certo recorte. Então, assim, como é que a gente muda isso? Né? E é muito legal estar na escola da cidade, que tem como princípio, como bandeira, também trazer uma diversidade dentro dos alunos e dentro da discussão. O estúdio se divide, como a gente faz muita coisa em muita escala diferente, eu já vou mostrar para vocês, a gente resolveu dividir o estúdio em 4 núcleos de projeto. Né? Então, arquitetura, produto, comunicação e o Juntos, que é o laboratório. No núcleo de arquitetura, obviamente, onde a gente desenha na escala do edifício. Então, a gente faz arquitetura, interiores, mais recentemente urbanismo, estamos desenhando o nosso 3º projeto de planejamento urbano agora. Cenografia, que a gente adora. Então, tudo que tange o espaço, a gente desenha. Seja hospitalidade, a gente adora desenhar restaurante, casa noturna, hotel, loja. Também como clientes privados, desenhar casa e desenhar para instituições. A gente fala pouco na arquitetura sobre o design de produto, né? Mas quando a gente vai estudar, a maior parte dos arquitetos já desenhou algum produto. É uma delícia, porque é uma escala mais possível, é pequenininho, você consegue prototipar, você consegue fazer mock-up. Então, mesmo que eu viva uma certa crise com design de produto, porque a grande pergunta é, o mundo precisa de mais uma cadeira? Né? Aonde é que a gente está investindo a nossa energia criativa? Eu vou desenhar mais uma mesinha de centro, eu vou estimular mais o consumo. Mas dentro dessa crise, eu encontrei um lugar de conforto que é, bom, se for para desenhar, por exemplo, produtos impressos em 3D biodegradáveis, que legal, eu quero. Né? Se for para desenhar produtos que de alguma maneira refletem o tempo, né? Ou são atemporais, ou são flexíveis, ou seja, se é para desenhar um tipo de produto que ainda não foi tão desenhado, que ainda tem espaço, legal. E especialmente na área de impressão 3D. Então, o estúdio tem desenhado algumas coisas. Eu adoro comunicar design, falar de design. Eu acho que a gente sabe do afastamento que tem da nossa disciplina. As pessoas acham que arquitetura é coisa para gente rica, acham que design é coisa para gente rica. Quando a melhor definição para mim de arquitetura e design é solução de problemas. Né? Então, num mundo coalhado de problemas, a nossa profissão mais do que nunca é urgente, ela é necessária. Então, eu acho que está na nossa responsabilidade também aproximar mais o tema da arquitetura das pessoas comuns. Então, por que não ter mais programa de rádio, mais programa de TV, mais revista, mais site, tudo que a gente puder comunicar mais design para aproximar. Então, era uma vontade muito antiga, que era ter dentro do escritório de arquitetura um núcleo de comunicação. Então, hoje no núcleo a gente cria palestras, a gente faz workshop, a gente doa aula, a gente cria livro, cria podcast, cria programa para TV, programa para o cinema, tudo que tange falar de design e de arquitetura. E, finalmente, um dos grandes sonhos da faculdade, que era ter dentro de um escritório de arquitetura um laboratório de tecnologia. Então, para além de ter arquitetos, ter programador,
ter programador de hardware, de software, ter cientista da computação. A gente vai falar uma das coisas mais importantes dessa palestra. Vocês precisam ser os melhores amigos dos cientistas da computação. Corram atrás, porque eles são fundamentais para a gente desenhar a arquitetura do futuro, ou essa arquitetura que já começou a ser desenhada. E eu tenho um fascínio enorme, um respeito gigante pelos cientistas da computação, que eu acho que é uma profissão linda que nos ensina, assim, o princípio é que tudo é possível. Né? Eu vou conseguir programar e criar o que eu quiser. Né? Eu vou pôr a mão na massa, vou sentar num microcontrolador e vou fazer tudo ser possível de criar. Então, juntos, é esse grande laboratório onde a gente testa essas ideias, protótipo, mock-up, e a gente acaba hackeando muito sensores da medicina, já vou mostrar. Então, assim, por que não trazer para a arquitetura sensores de atividade cerebral? Sensores de batimento cardíaco, sensores de voz que detectam a emoção. Né? O meu corpo produz dados. Eu consigo, através desses sensores, identificar se eu estou feliz, triste, tenso, emocionado. E se a gente pensar em arquiteturas que respondem a esses estímulos? Né? Arquiteturas que também podem se emocionar e nos emocionar. Então, assim, é possível, através dessas novas tecnologias, a gente vem testando algumas coisas no Juntos. Então, vou mostrar um pouco de projeto para vocês. Bom, isso gera uma curiosidade de muitas marcas, né, que entendem que falar de arquitetura também é falar de inovação. Então, desde marcas super caretas até marcas mais disruptivas, de indústria de tecnologia, indústria automobilística, aeronáutica, bebida, a gente vem tentando mostrar para essas empresas, né, eu acho que isso também tem um pouquinho de um ativismo, que é trazer para essas empresas pautas de diversidade, discussão de inovação, questões sociais. Então, vamos lá. Esse é um campus que a gente desenhou para uma empresa de investimento. É o primeiro grande projeto de urbanismo do estúdio. Deixa eu ver se melhora aqui. Não, acho que estava com dificuldade de passar, agora foi. Bom, esse é um vídeo que mostra um pouco desse campus. Esse campus fica a 40 quilômetros de São Paulo. É 1 milhão de metros quadrados, com muitas áreas de proteção ambiental, APA. E a gente foi convidado para um concurso nacional para desenhar a sede da XP. Né? Então, eles queriam que fosse o campus mais futurístico do Brasil. Né? O briefing era a gente se inspirar no campo da Apple, da Google. Eu me juntei com o MK27, com o Márcio Kogan, a gente era concorrente, e não fazia sentido, a gente faz coisas muito diferentes, tem um respeito muito grande um pelo outro. Então a gente falou, vamos juntar forças, vamos entrar junto, a gente acabou ganhando. E a base, né, dessa arquitetura, são 120 mil metros quadrados de arquitetura, é um conjunto de 12 edifícios, todos eles feitos em madeira engenheirada, todos eles feitos em CLT, e partindo desse princípio que a gente não sabe o que é o futuro. Então, a nossa visão de futuro é um sistema de arquitetura que permite que os prédios cresçam, diminuam, sejam montados ou desmontados, né? Sempre partindo do princípio do uso de madeira engenheirada, porque se hoje é um campus para uma empresa de tecnologia, amanhã pode não ser. Amanhã isso pode virar uma cidade, pode ser residencial, pode virar uma universidade. Então, como pensar essa arquitetura que não é estática, né, que é flexível, que é mutante, que se transforma no tempo? Nada de novo, né, gente? Isso vem sendo dito há alguns séculos de arquitetura. Mas agora a gente tem tecnologias que nos permitem desenhar isso com mais agilidade, produzir isso com mais agilidade. Então, usar os algoritmos, né, usar o design paramétrico para fazer simulações, para fazer testes de corte de chapa, para entender as múltiplas possibilidades de um edifício se transformar, simular isso visualmente, e depois dar um send, mandar isso para um braço robótico que corta as peças dessa arquitetura e junta isso como um grande Lego. Então, assim, existe uma revolução acontecendo na arquitetura, vocês estão vendo, que é pensar em construções mais tecnológicas, né, nesse sentido, né, de construção, fabricação de precisão, né, menos desperdício. Vocês vão começar a frequentar obra, a trabalhar em obra, é uma loucura. Você vai fazer um orçamento com o empreiteiro, ele coloca lá 20% de desperdício disso, 20% disso, 15%. Aí você tem que comprar 15% a mais de concreto, 20% a mais de azulejo. Não existe. Que mundo é esse? Né? A gente tem que trabalhar com uma arquitetura de precisão. Por isso que a gente trabalha no BIM. Não dá para não trabalhar mais no BIM. E vocês vão, muito certamente, até o fim da faculdade,
ter que estar muito próximo, seja do Revit, seja do ArchiCAD, porque hoje os grandes escritórios do mundo só trabalham via BIM. Gente, imagina que... Bom, eu entrei na faculdade e ainda desenhava tudo à mão, caneta, acho que vocês melhoraram um pouquinho também, né? Mas não existia compatibilização de projeto, né? Quando a gente desenha no AutoCAD, não tem compatibilização. Você desenha lá as suas plantas, os seus cortes, aí o cara do ar-condicionado vai desenhar os deles, o bombeiro vai desenhar o dele, o cara de engenharia vai desenhar o dele. Quem junta tudo isso? Vocês não imaginam a loucura que é numa obra fazer compatibilização sem o sistema BIM. Então o que o BIM faz? Nada mais do que o óbvio. Ele junta todos os arquivos num único arquivo. Então eu tenho a certeza que se o cara do ar-condicionado mexeu no meu arquivo e empurrou para lá o duto, eu já ligo um sinal de alerta. Então, claro, você tem que estar visualizando, ainda a inteligência artificial não chegou nesse nível, vai chegar muito rápido, mas esse é o BIM, né? Então, Revit e ArchiCAD, fiquem de olho, porque vocês vão precisar para conseguir trabalhar em grandes escritórios. Esse projeto foi muito interessante de fazer, porque ele também era, então, esse recorde do que seria uma cidade ideal do futuro. Então, a gente desenhou, fez todo o projeto de urbanismo, né? Então, imaginar vias compartilhadas, né? Os carros ficam do lado de fora do campus, dentro do campus, todo o transporte é autônomo e elétrico, né? A prioridade para o pedestre, para o ciclista, para os patinetes. Fazer um projeto de urbanismo 100% em BIM, totalmente feito no Revit. Foi uma loucura, a gente quase pirou no escritório, foram muitas madrugadas viradas, mas a gente aprendeu. Hoje a gente sabe desenhar um projeto de urbanismo 100% feito no BIM. Hoje são poucos escritórios no Brasil que fazem isso. Imaginar uma cidade totalmente integrada com a natureza, né? Desenhar o mobiliário urbano, desenhar todas as luminárias, todos esses equipamentos urbanos. Aqui mais um pouco do desenho de rua, né? Exemplo de vias. Quanto que é esse projeto? Esse projeto é de 2020. Entalou aqui. Esse projeto é de 2020, que foi quando a gente ganhou a concorrência, 2021. E começou a ser construído, foi comprada toda a madeira, a gente entregou o projeto executivo e, infelizmente, o projeto foi cancelado. Então, também é uma coisa que vai acontecer muito na vida de vocês, e é um saco, mas faz parte. Né? A gente fica meses, às vezes eu fiquei 2 anos trabalhando, a gente contratou uma equipe dedicada de 25 pessoas, para além das 20 pessoas do estúdio, só para trabalhar nesse projeto. Foi um mega aprendizado, aprender a detalhar tudo isso, trabalhar com CLT, a gente desenhou todos os equipamentos de tecnologia dos edifícios. Esse é o edifício da recepção. Então, como seria, né, imaginar essa arquitetura feita de componentes interativos, né? Então, a ideia aqui era criar, nesse edifício, uma arquitetura que era composta por cubos, que giram de maneira independente através de motores. Cada face do cubo recebe um revestimento, que no conjunto permite que esse edifício crie uma série de efeitos. Então, imagina que tem aqui uns kinetics, né, uns sensores na frente desse prédio, que detectam quando 2 pessoas estão passando na frente do prédio. E elas vão se cumprimentar. Eu e a Gabi. Oi, Gabi, que saudades, como você está? A hora que você dá um abraço, um beijo, um aperto de mão, a arquitetura celebra o encontro presencial, né? Celebra o estar próximo, celebra o estar perto. A gente chegou a prototipar, fazer mock-up, orçar, definiu todos os motores, foi muito triste, mas é isso, a pesquisa fica, a tecnologia fica. Então, imaginar esse edifício reagindo, né? Uma hora ele vira, tudo é espelho, uma hora ele vira, tudo é LED, ele pode escrever coisas. Então, você atravessa o prédio e, a partir daí, você escolhe qual meio, né, de que maneira você vai se deslocar pelo campus. A gente desenhou todos os interiores e a gente sempre tentou integrar com tecnologia. Então, essa é uma luminária... Ixi, peraí, vamos voltar. A XP é uma empresa de investimento, né? É um grande banco, digamos assim. Então, a gente também foi mergulhar um pouco no universo da própria empresa para poder criar essas obras de arte e tecnologia que estão espalhadas e muitas vezes fazem parte da própria arquitetura. Então, aqui é uma maneira de visualizar as bolsas, né, as bolsas de valores em tempo real. Então, quando sobe a Nasdaq, quando desce a outra bolsa, essa luminária se movimenta e se transforma em função desses dados em tempo real. Aqui mais uma visualização.
Esse é um edifício educacional, era uma escola que a gente desenhou dentro do projeto, também trabalhando com CLT, né, fazendo um estudo de parametria para aproveitar da melhor maneira o corte das chapas, né, para ter menos desperdício. Ixi, espera aí que está meio chato aqui. Deixa eu ver se a bateria, vou dar uma... Vamos ver, acho que agora tem uma giradinha aqui, acho que vai melhor. Ixi, Maria. Virgem Maria, como diz na minha cidade. Design paramétrico, gente. Começar a pensar numa arquitetura que não é necessariamente toda de 90 graus. Né? Uma arquitetura que usa os algoritmos para crescer formas. Eu hoje estou muito mais curioso para trabalhar. Estou muito mais interessado. Vou virar aqui o ventilador da Beyoncé. Falta só o cabelão. Eu estou muito mais curioso hoje em crescer formas, né, usar os algoritmos para crescer as formas da arquitetura, do que sentar ali no papel e ficar desenhando. Então, a nossa pesquisa está indo muito para esse lugar de como programar formas a partir do uso de algoritmos. Né? E esse é um exemplo. Eu acho que esse é o meu edifício favorito desse projeto. A gente chamou ele de casulo. Então, ele se inspira nessa ideia de caverna, de casulo. Não está rolando isso aqui. Será que tem mais pilha aí? Ah, maravilha. Então, Gabi, sabe o que eu vou pedir? Para você ir passando no computador. Eu vou te dando um joinha. Então, foi um mega aprendizado fazer esse projeto em específico, porque a ideia era criar uma espécie de um casulo, que era uma sala de trabalho imersa no meio da floresta. Então, você podia sair dos edifícios principais, pegar uma trilha, ir para essa sala, que tinha toda a infraestrutura técnica, ar-condicionado, computadores, internet, etc., mas imerso na natureza. E a gente detalhou ela inteirinha em CLT, então ela seria toda cortada, né, por braços robóticos numa grande máquina de CNC, e ela receberia uma camada vegetal, né, uma camada de plantas que ia hackear um pouco, acredito que até esconder um pouco essa arquitetura, e a gente usar somente plantas polinizadoras. Né? Então, imaginar essa arquitetura biorreceptiva, ou seja, a arquitetura podendo gerar a própria vida. Então, imagina que legal essa arquitetura podendo atrair, né, pássaros nativos, borboletas, insetos, para fazer a polinização e ajudar a reflorestar essa mata nativa. Pode passar, Gabi? Eu vou fazer um assim, então você vai passando, tá bom? Tem muito slide. Bora. E os interiores, assim, por que não, né, imaginar essas arquiteturas mais fluídas, tectônicas, piso que vira parede, que vira teto? Agora a gente consegue desenhar isso com muito mais facilidade através de uma série de softwares e agora a gente consegue fabricar e produzir isso, inclusive no Brasil. Pode passar, Gabi. Esse é um projeto muito especial também, que eu fiz junto com a Pax Arc, que é um outro escritório de arquitetura. Vocês vão ver que muitos dos projetos que eu vou falar aqui são em coautoria. Eu acho uma delícia a gente poder abrir as portas do escritório para outro escritório, trabalhar junto, assinar. Tem muitos desafios trabalhar com outro escritório, porque cada escritório tem uma metodologia, mas no fim das contas é um mega aprendizado. Imaginar-se como um grande coletivo, poder compartilhar esse conhecimento. Eu já fiz projeto com a Gabi, nesse momento a gente está fazendo um projeto com o Piratininga, fazendo um projeto grande com o Ricardo Cardim, já fiz com o Marcelo Rosenbaum, com o Maurício Arruda, com o Kogan. Então, assim, essa troca de saberes, essa troca de aprendizado, eu acho que eu queria deixar essa mensagem também. Bom, um dos grandes conhecimentos da Pax Arc, eles também têm uma marcenaria digital chamada Zero Máquina. Deem uma olhada no Instagram, Zero Máquina e Pax Arc. E muito legal porque é o retorno do arquiteto construtor, que é como a nossa profissão surgiu. Então, hoje, a partir dos Fab Labs ou das marcenarias digitais, muitas delas tocadas por arquitetos, a gente pode desenhar e produzir. Então, esse foi um exercício de projeto que a gente usou uma plataforma chamada WikiHouse. A WikiHouse, assim como a Wikipédia, se propõe a compartilhar arquivos de casas ou de arquiteturas que usam essa tecnologia. O que é isso? É o uso de chapas de compensado cortadas num pequeno Fab Lab, numa marcenaria digital de pequeno porte. A chapa de compensado é um dos materiais mais sustentáveis. Peraí, mas fazer uma arquitetura com chapa de compensado, sim. Isso é um movimento internacional que parte do princípio do open source. Então, assim, não é mais a figura mitológica do grande arquiteto, detentor de todo conhecimento, Deus originário. Não.
né? Isso vai abaixo, ainda bem, há algumas décadas, mais do que nunca agora, e é um pensamento de coletividade. Então, qual que é a ideia da Wikipédia, da WikiHouse? É você criar a tua casa e poder usar os algoritmos que já foram criados por outro arquiteto e melhorar esses algoritmos, né? Então a gente pôde usar os algoritmos que estavam na plataforma para criar a nossa casa, e o único compromisso que a gente tinha era devolver esse arquivo melhorado dentro da plataforma. Dei uma pesquisada, é um projeto super interessante e é uma alternativa para a construção de baixíssimo impacto ambiental e baixo custo. Então a gente foi convidado pela Casa Cor e a gente se lançou esse exercício. Vamos criar, prototipar essa casa na escala 1:1 e mostrar que é possível. Foi um barato fazer esse projeto, porque você viu que tem uma coisa quase de costura, assim, de moda, né? A gente revelou as placas, né? Revelou o sistema construtivo, não ficou cobrindo, né? A gente deixou isso aberto, essas linhas, esse tracejado dessa composição que é montada sem cola. Vocês viram no vídeo, né? Só com alguns instrumentos, martelando a casa. Olha que lindo isso. Ela tem todo... Guto, mas não é quente, não é barulhenta? Não. Ela recebe todos os tratamentos, né, de acústica, de proteção solar, para ter conforto térmico e ambiental. E as pessoas que fizeram essa casa, né? Então, é um projeto que ele ficou exposto na Casa Cor. Ele foi montado em 8 dias. Né? Qual arquitetura vocês conhecem que em 8 dias está montada? Ela foi montada em 8 dias e depois ela foi completamente desmontada e hoje ela está na Marginal Pinheiros. Ela é a sede de uma ONG. Então, quando vocês passarem ali pela Marginal Pinheiros, vocês vão ver que a casinha está lá montada. Então, como a gente usa essas tecnologias para pensar em arquiteturas que podem ser montáveis, desmontáveis, arquitetura de emergência para ser montada em situações específicas, né? Parar de pensar a arquitetura como algo que é apenas estático, né? Esses grandes monumentos de concreto, né? Que outras arquiteturas a gente precisa desenhar na nossa prática? Pode passar, Gabi. Aqui mais um pouco do funcionamento dela. E aí era legal que tinha um QR Code que as pessoas podiam fotografar e baixar o arquivo. Então, teoricamente, ela era uma casa para ser copiada. A gente adora desenhar com algoritmos. Então, essa cama, a gente chamou de cama sonhadora. Eba, vamos ver se agora vai. Gabi, eu acho que agora foi, hein? É bom que você consegue ver também, né, Gabi? Senão você vai ficar meio vesga aí. Eu vou virar o ventilador da Beyoncé para lá. Porque eu consigo ficar mais perto e ainda receber um ventinho. Peraí. Não, estou falando do ventilador da Beyoncé. A Beyoncé veio para o Brasil, acho que uns 10 anos atrás. Quem abriu foi Ivete Sangalo. Eu fui. E ela batia o cabelo no ventilador. E eu comecei a ver que tinha umas coisas que saíam voando. Aí era o cabelo dela, né? A peruca. Então ela batia o cabelo o show inteiro e voava o cabelo. Assim, eu nunca mais me esqueci do cabelo da Beyoncé. O vento no cabelo, literal. Essa é a cama sonhadora, né? Uma cama também que a gente fez toda com corte CNC, usando algoritmos. Ah, meu pai. Eu acho que eu vou colocar para cá, se vamos ver se melhora assim, ó, porque eu acho que a fonte está aqui, ó. Se não der, você volta para cá. Gente, esse é um projeto bem especial do estúdio. A gente foi convidado pela Nestlé. A Nestlé lançou um produto para tentar resolver um problema que a própria indústria criou, que é a cápsula de alumínio. Né? Quem gosta de café, quem é um apreciador de café, sabe que a cápsula de alumínio produz a melhor qualidade de café. Só que a gente não consegue reciclar, por mais que ela seja reciclável. Né? Tem um alto custo energético reciclar o alumínio, e só 3% das cápsulas de café no mundo são recicladas, ou seja, não deu certo. Eles ficaram 10 anos desenvolvendo uma pesquisa na Suíça para conseguir criar uma cápsula que tivesse a mesma qualidade, né, de manter o café sem oxidar o café, porém que ela fosse biodegradável e compostável. Quando eles chegaram com essa história para mim, a primeira coisa que eu fiz é desconfiar. Né? Falei, então tá, traz uma composteira, eu quero compostar as cápsulas de você aqui no escritório. A gente fez, a coisa deu certo, foi compostada. E a Nestlé nos procurou com esse desafio. Falou, olha, a gente vai fazer esse lançamento nacional e a gente tem que criar uma flagship que fale sobre os valores desse novo produto que a gente espera revolucionar e ajudar a resolver um problema que a gente mesmo causou. Então a gente falou, bom, muito simples, a gente precisa criar uma arquitetura que também faça esse ciclo. Então, quando você fala de arquitetura regenerativa, por exemplo, né, é imaginar que desde a extração até o descarte dela está sendo pensado. Então a gente falou, bom, e se a gente criasse uma flagship usando impressão 3D,
a partir de componentes biodegradáveis. Então, assim, a ideia era maravilhosa. Como realizar isso no Brasil? Literalmente, uma arquitetura biodegradável. Foi um projeto de quase 2 anos de pesquisa, que é uma raridade, especialmente no mundo corporativo, né, Gabi? A Gabi sabe muito, as marcas chegam, eu quero inovação, eu quero diversidade, mas é para depois de amanhã entrega. Né? Aí não tem dinheiro. 15 dias, não. Aqui foi um projeto um pouco fora da curva, muito legal, que mostra esse lugar de arquitetura de inovação. Né? Talvez se a gente não fosse um escritório com um portfólio de muita tecnologia, eles provavelmente não chegariam na gente. Então, o que a gente fez foi, né, uma primeira etapa, vamos conhecer a flor do café. A flor do café é uma florzinha de 5 folhas, de 5 pétalas, eu nunca tinha visto. Então, a gente parte dela para criar a forma. E aí teve um momento grande de pesquisa que era mapear no Brasil quais são as empresas que estão fazendo hoje arquitetura impressa em 3D. Por incrível que pareça, já tem várias. Né? Quais são as pesquisas que desenvolvem, quais são as universidades e laboratórios que desenvolvem pesquisa de biomateriais. Né? Como pensar a arquitetura a partir da ótica do biomaterial? Literalmente, nada de novo, hein, gente? Voltando para a ancestralidade. Os nossos indígenas já faziam arquitetura, né, bioarquitetura, arquitetura biodegradável. O que a gente quer fazer agora é aliar isso com tecnologia, é produzir isso de uma maneira industrializada, racional. Então, a gente, depois dessa longa etapa de pesquisa, chegou nos fornecedores que a gente precisava. A gente não conseguiu imprimir literalmente a casa em 3D, por alguns motivos. O principal deles, porque a gente queria imprimir ela em biomaterial, e a única técnica disponível hoje no Brasil é impressão em concreto. A gente não queria usar o concreto. Então, a gente imprimiu em 3D as formas e mergulhou dentro dela esse material, que é um composto basicamente feito de gesso. O gesso é um ótimo adubo para o agronegócio. Então, ela é uma casa feita com essas paredes, né, de biomaterial, feita a partir do uso de impressão 3D, que depois, e a gente acabou de gravar o documentário sobre isso, que depois ela foi desmontada, foi toda levada para uma fábrica que triturou a casca da arquitetura, e isso virou adubo. Então, a gente documentou todo esse processo para mostrar que, sim, é possível. Sim, a gente tem que sonhar com esse tipo de arquitetura e tem que sonhar com esse futuro possível. A gente precisa poder desenhar arquiteturas biodegradáveis. Então, coisas interessantes. A legislação brasileira hoje não tem uma legislação específica para casas impressas em 3D. A nossa legislação exige que tenha pilar e viga, né, se for um sistema estrutural como esse. Não precisa de pilar e viga, porque ele é autoportante. Para conseguir a aprovação, a gente precisou criar pilar e viga. Mas aí a gente tirou partido do CLT, né, para criar essa... Volta mais uma, Gabi? Voltar. Que essa... Mais uma para frente. Aí. Peraí, deixa que eu vou passar aqui, que agora eu estou pertinho. Aí. Então, a gente usou uma estrutura de madeira que ajuda, sim, a apoiar a casca. Não era necessária, mas é uma coisa que a gente faz muito na nossa vida, né, gente? Do nada, você está fazendo uma reforma e aparece um pilar no meio daquele lugar que você não imaginava. Vai acontecer muito. O que você faz? Você rasga o projeto? Não, né? Você adapta, você assume o pilar, você cria uma mesa em volta. Então, a gente usou, já que tem que ter pilar e viga, vamos criar uma grande marcenaria. Né? Então, a gente tirou partido dessa estrutura. Gabi, não vai dar não, eu vou te dando joia, tá? Pode ir passando, Gabi. E o mais legal, uma marca que topou produzir esse projeto numa praça. Né? Não é dentro de um shopping, não é no estacionamento de um shopping, é numa praça. Então, foi feita uma concessão, é do lado do Parque Trianon, uma praça que é muito maravilhosa, mas que não tem nenhum café. Então, foi muito legal, sim, ter uma maca ali, né, vendendo seus produtos, mas também eles fizeram vários workshops, aula de yoga, você podia tomar um cafezinho lá dentro, o café era de graça, era distribuído de graça. Pode passar, Gabi. E aí, inspirada nessa flor de 5 pontas, uma arquitetura que é uma grande praça em si, que as pessoas podem usar essa mureta para sentar, né, olhar para o projeto e olhar para fora, com 5 entradas principais no meio de uma praça, né, nada mais democrático, de uma arquitetura que literalmente se abre completamente para receber o público. Pode passar, Gabi? Pode passar. Pode passar. E aqui, a gente vê aqui a marca da impressão 3D, né, que eu adoro assumir esse hardware. Vocês vão ver que quando eu trabalho com tecnologia, eu gosto de assumir a placa de Arduino, os microcontroladores, eu gosto de mostrar a estética,
né, dessa tecnologia. E a estética da casa impressa em 3D é linda, né? A gente vê a verdade do material ali. Pode passar, Gabi. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E aí a gente foi convidado para desenhar os quiosques de shopping. Então, se vocês forem em algum shopping, vocês provavelmente vão ver, parece um disco voador pousado ali no meio do shopping. Pode passar, Gabi? E aí a gente usou um algoritmo para nos ajudar a desenhar as chapas para ter o melhor aproveitamento, né? O corte para ter o melhor aproveitamento das chapas. E uma arquitetura, né, uma microarquitetura que fizesse uma referência também à Flor do Café e aquele projeto, toda cortada em chapa de madeira sustentável. Pode passar, Gabi? Pode passar. Pode passar, Gabi. Esse é um projeto muito especial também, acho que vou falar isso de todos, né? Acho que sempre que a gente desenha um projeto é meio nosso filho, assim, né? A gente recebeu carta branca para desenhar, e foi um briefing muito legal, gente, briefing dos sonhos, assim. Né? Agora eu mostro a hora do glamour, né? 99% é zero glamour, é sangue, suor e lágrimas. Essa foi uma hora muito legal, que foi uma grande marca de cerveja, chegou no escritório e falou, olha, carta branca para você desenhar o clube mais legal do Parque Olímpico, né, durante as Olimpíadas, né, a discoteca, o clube mais legal. Eu adoro desenhar boate, clube, discoteca. A gente está desenhando a nossa 10ª casa noturna agora, que é em Lisboa. Porque tem algo muito inerente ao programa da casa noturna que eu acho maravilhoso e que eu me identifico, né? O clube é, a priori, o safe space, o lugar seguro para muitas das comunidades, né? Para a minha comunidade queer, por exemplo, era um lugar onde as pessoas podiam ir, sem medo de levar uma lâmpada na cabeça, sem ser assassinado, por ser quem se é. Né? Entre vários outros grupos e comunidades que frequentam os clubes. O clube é o lugar que a hora que eu entro, eu esqueço do lado de fora as contas para pagar, os boletos, os problemas. Tem algo de escapismo nessa arquitetura que é válida e que é necessária. Então, eu adoro desenhar clubes, mas aqui no Rio de Janeiro não fazia sentido. Vou desenhar um clube escuro, né, com luz de LED. Eu falei, não, vamos partir do princípio de trazer a luz do sol, né, da maneira mais analógica, que é com espelho, para dentro da pista, para criar esses efeitos estroboscópicos. Então, o que a gente fez foi criar uma pele arquitetônica que, assim como a pele humana, se arrepia. Tem um conjunto de sensores dentro dessa pista de dança que detecta as emoções. Se as pessoas estão batendo palma, estão cantando, estão gritando, estão se abraçando. Tem um conjunto de sensores que lê isso e transforma isso nessa arquitetura que eu gosto de chamar de arquitetura emotiva. Uma arquitetura que reage a esses estímulos emocionais. Então foi o primeiro teste em grande escala desse tipo de arquitetura, aquele que eu mostrei para vocês do projeto da XP, é um desdobramento desse tipo de arquitetura, e é um tipo de arquitetura que eu acho que resume bem essa integração e essa inteligência, né, de olhar para esses edifícios como algo que é híbrido, que é mesclado, né, onde a gente mistura literalmente o analógico ao digital. Pode passar, Gabi. Aí, na sequência, esse foi um projeto de 2018, ficou pronto em 2019, 2020, veio pandemia, fechou e acabou de reabrir tem um ano. Fica em Paris, é o nosso primeiro grande projeto em Paris, chama Terminal 7. E é muito legal porque fica numa região de Paris que tem vista para a Torre Eiffel. Então, hoje é o único clube, a única grande boate de Paris que tem vista para a Torre Eiffel. É a maior boate de Paris hoje, cabem 3.000 pessoas. Então, a gente fez todo o projeto de interiores, mas a gente quis criar uma grande escultura interativa no centro da pista. E aí eu voltei nas minhas memórias afetivas para criar essa escultura. Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, mas meu pai tinha um sítiozinho em Araçoiabinha da Serra, que é uma vila, um vilarejo do lado de Araçoiaba da Serra, e que eu tive a sorte de crescer filho único, mas andando a cavalo, pescando, nadando no lago, andando ali pela região, e já era uma criança viada, e o meu safe space, o meu lugar seguro, era ficar embaixo da árvore, onde eu ficava desenhando, fazendo minhas casinhas, minhas coisas. Então, esse lugar de estar recolhido embaixo da árvore sempre foi para mim um lugar seguro. Né, o tal do safe space, que o americano usa muito essa expressão, né, o safe space. Então, para esse projeto, eu fui um pouco cavar isso. Falei, e se eu pudesse plantar, conceitualmente, 5 árvores nessa imensa pista de dança e criar um algoritmo que faz as árvores crescerem e se conectarem pelo topo, né, e convidar as pessoas a entrarem dentro dessa floresta meio mágica,
né, para esquecer dos problemas, para ser feliz, para aceitar a diversidade, para paquerar. E a gente tem trabalhado muito com pode passar, Gabi, com software, um DMX que integra a música com a iluminação. Então, apesar de eu não programar, eu gosto muito de desenhar os cenários, né? Então fazer simulações. Eu gosto muito, eu acho que isso é uma coisa interessante na arquitetura, apresentar um projeto de arquitetura como se apresenta um filme, criar um storyboard. Né? Como é a jornada de experiência do teu usuário, do teu cliente, do habitante daquele prédio. Né? A indústria do cinema, né, se alguém já estudou, conhece alguém que estuda cinema, uma das disciplinas mais importantes e primeiras é aprender a fazer um storyboard. Né? Convido vocês, como seria apresentar um projeto com um storyboard? Se é um projeto que pensa no tempo, né? Ou seja, olha para a arquitetura não como algo estável, mas como algo que é mutante, que se transforma no tempo. Né? Pode passar, Gabi. Bom, é uma loucura, é um sucesso, as pessoas amam. Aqui uma planta, né, para mostrar a ocupação dela no espaço. É um desafio do design paramétrico, porque a forma inicial que a gente criou, pode passar, Gabi, ela era cada haste era diferente, cada haste tinha um ângulo. Aí a gente usa o design paramétrico para criar essa escultura que parece que cada peça é única, mas na verdade a gente só tem 5 tamanhos de peças e 3 conectores diferentes. Então, né, fazendo a variação dos tamanhos dessas grandes aletas de LED, a gente consegue compor essa arquitetura. E aí eu, finalmente, indo visitar o clube, 4 anos depois de ter desenhado, isso foi no ano passado, e vendo a magia acontecendo, assim, quando eu vi, eu estava chorando ali embaixo, parecia um doido, acho que achava que eu estava muito louco, porque eu comecei a chorar, de ver que essas aletas realmente abraçavam, realmente convidavam quem está no fundo da pista a olhar para quem está na frente, para quem está do lado, e gerar esse ambiente que você se sente mais num grande coletivo. Assim, foi muito legal, muito especial. Pode passar, Gabi. Bom, como usar, né, os nossos valores de arquitetura para levantar bandeiras? Né? Quais são as bandeiras que os projetos de vocês e que os trabalhos de vocês levantam ou gostariam de levantar? Né? Eu tenho as minhas. Esse é um projeto muito especial. Eu gosto muito de desenhar esculturas urbanas, mobiliário urbano. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de levar essa microarquitetura para a rua, né? num país que é muito carente, né, de mobiliário urbano. E esse é um projeto que foi a convite da Intel com a National Geographic. Isso virou uma série super bonitinha que chama Hack the City. Né, Cidade Hackeada. Procurem, são 5 episódios, cada episódio é um criativo, é um artista, eu fui um dos criativos convidados, então eles documentaram durante 2 meses todo o processo de criação e execução dessa obra. Quando eles me convidaram, eu falei, quer saber de uma coisa? 2018 é exatamente 40 anos depois que o primeiro grupo de ativismo LGBTQIA+, se formou, que era o grupo Somos. Esse grupo, eram 8 pessoas, e eles começaram a se encontrar na Praça da República, aqui do lado. Lembrem que 78, ditadura. Né? Entre os muitos aparelhos de violência contra a comunidade queer, contra a comunidade LGBTQIA+, que historicamente ocupa o centro de São Paulo, eles criaram um mecanismo de violência e de corrupção, então eles batiam nas pessoas gays, nos queers, nas pessoas trans, e prendiam. E para sair tinha que pagar. Então isso virou uma máquina de gerar dinheiro. Então, insurgindo contra esse sistema, o Somos se formou e foi o primeiro grupo de ativismo. Bom, passaram 40 anos, e muita coisa aconteceu. Né? Hoje, se eu sou casado com meu marido, é porque eu posso exercer o meu direito civil. Né? Foi muito emocionante quando eu pude entrar num cartório e assinar, e saber que atrás de mim tinham muitas pessoas que morreram, que foram espancadas, né, para eu conseguir chegar hoje e exercer o meu direito civil. No entanto, o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas queers no planeta. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no planeta. O Brasil é o país que mais consome pornografia trans no planeta. Então a gente vê o descompasso da hipocrisia. Não dá, né, a cada 23 horas um crime de ódio contra pessoas queers acontece nesse país. Então, a ideia desse projeto... Pode passar, Gabi? Vamos ver se o áudio estiver bom, eu vou deixar até o áudio rolar aí.
quem ser, quem se é. Tá difícil de ouvir o áudio do Renan Quinalha. Renan Quinalha, marquem esse nome, pesquisem, é um grande advogado que tem escrito coisas importantíssimas, né, sobre o ativismo LGBTQIA+, no Brasil. Então, a ideia da obra era convidar ativistas para contarem as suas histórias pessoais de ativismo LGBTQIA+, gravar esse áudio e gravar o batimento cardíaco deles em tempo real. E o que a gente fez foi editar trechos dessa entrevista, e quando as pessoas sentavam nessa escultura, né, que é um híbrido de mobiliário urbano com escultura, elas podiam sentar e ouvir trechos, né, depoimentos muito emocionantes, muito tocantes, e sentir o batimento cardíaco. Porque a gente tem usado um hardware que é muito interessante. Quando vocês forem no estúdio, quem quiser vai ver. Aliás, a gente está com uma exposição no Farol Santander. Está tendo uma exposição muito legal aqui no Farol Santander, dá para vocês irem a pé, que chama Smart Lights. São várias obras de arte e tecnologia que trabalham com luz. E eu estou apresentando um protótipo muito simples, que foi estudado para essa obra, que são 2 cadeiras, uma fica na frente da outra, e a hora que você senta na cadeira, você coloca o dedo num sensor de batimento cardíaco, ele coleta o teu batimento cardíaco e ele dispara na cadeira da frente. A partir de um hardware, que é muito interessante, é um hardware alemão. Você encosta ele na madeira, e aí ele vibra, e aí toda a superfície de madeira vibra. É muito bonito, assim. Então você pode usar no metal, dá para usar no vidro. A gente tem usado em algumas experiências de arquitetura no estúdio. E aqui a gente fez isso. Então quando você sentava, era aqui na Praça da República, você sentia o batimento e podia ouvir. Pode ir passando, Gabi. A gente usou esses tubulões de aço carbono, que são muito comuns, né, na infraestrutura urbana, né? Então tirar isso da infraestrutura urbana e levar para a superfície. E criou, né, essas cores aqui inspiradas na antiga bandeira LGBTQIA+. Hoje a bandeira tem outras cores, né, para abrigar outros grupos. E eu acho que o mais legal, essas fotos são lindas, da Ana Mello, uma grande fotógrafa de arquitetura. E eu amo quando os meus projetos somem, onde o que menos interessa praticamente é a arquitetura, é o design. Eu adoro quando o projeto ativa, né, quando você vê as pessoas em cima, né, as famílias, as pessoas brincando, as pessoas ouvindo. Pode passar. Eu adoro pensar que esse casal se conheceu ali, naquela obra, deu o primeiro beijo deles ali, continuou namorando, resolveu casar, hoje tem 2 filhos. Esse é o poder da arquitetura, né? Esse é o papel daquilo que a gente faz. A gente pode fazer uma família ser muito mais feliz numa casa que a gente desenha, pelo simples gesto do desenho, ou a gente pode fazer esse casal se separar e ser mais infeliz. Esse é o poder da arquitetura, né? Então, quando eu convido vocês a pensarem nessa ideia da empatia no momento zero do projeto, né? E se esse projeto que você está fazendo, de alguma maneira, puder ativar essa empatia, o sorriso, o olho no olho, pode passar. Gente, já estourei meu tempo, começou tarde, eu vou dar uma corrida, mas eu não queria deixar de mostrar. Gabi, taca a bala. Esse é o apartamento varanda, essa é a minha casa. Essa foi uma oportunidade que é um desafio que eu me lancei, de poder demolir aquele modo de vida dos anos 60, um prédio icônico dos anos 60, um típico prédio modernista. Então, demolir todas as paredes para criar um apartamento que fosse flexível, mutante. Então, os móveis deslizam, as paredes deslizam, vocês já vão ver. Um apartamento que fosse altamente tecnológico, então esse é outro pilar. Tem 3 quilômetros quase de cabo de rede que conectam todas as tomadas, ar-condicionado, iluminação, sistema de áudio, som, cortinas. Eu controlo a casa pela voz. E o terceiro pilar é o que eu estou chamando de biofilia radical. Então, como seriam criar oportunidades para a vida se desenvolver quase que de maneira radical dentro dos nossos projetos, sejam nas fachadas, sejam nos interiores. Então, é uma planta, né, passou ali, mas é uma planta que reproduz a tripartição burguesa, né, social, íntimo e serviços. A gente rompe isso para criar zonas mais ou menos coletivas, a partir de grandes paredes que abrem e fecham e móveis que deslizam. Aqui a gente usou um algoritmo para fazer uma homenagem à fachada do prédio. Já passou aquele slide que tem a fachada do prédio, Gabi? Passou, né? É um prédio que fica ali em Santa Cecília, né? Um prédio bem icônico do Bote Ruban. Tem outros edifícios com esse sistema de brise, né? Era um prédio que eu namorava desde a faculdade. Então a gente pega o brise da fachada e cria uma homenagem dentro, né? Com essa grande superfície de madeira que divide a planta entre uma grande área coletiva e uma área íntima. Volta de novo, Gabi, desculpa. Acho que esse gráfico é legal mostrar para mostrar a lógica da planta. Pode voltar? Pode voltar. Pronto, esse. Então, olha, esse azul é essa grande área que pode ser integrada. Pode passar, Gabi? Eu fecho essa porta e isolo o quarto.
fecho essa porta, isolo isso, ou transformo isso num grande ambiente, ou isolo isso disso, né? Posso abrir isso, e aí posso realmente integrar a casa inteira. E um sistema de portas pivotantes que me permite também integrar, né? Cozinha, esse grande eixo do quarto, onde tudo pode ser integrado, pivotando portas. Pode passar, Gabi. E daí um grande eixo verde, que vocês vão ver nas fotos, pode passar. Com outro grande eixo, eu acho muito simbólico, proteger um pouco, né, a energia da casa, com muita planta, para criar quase que esse filtro de verde. E no meio do apartamento, uma floreira aérea, pode passar, que cresce as plantas direcionadas para a janela. Tudo começou porque eu queria um apartamento com varanda. Mas quando eu achei esse apartamento, que era um sonho, ele não tinha varanda. Então eu falei, então eu vou fazer esse apartamento ser ele em si uma grande varanda. Né, ele é todo de vidro. Pode passar, Gabi. Voltando aqui, então a gente usou um algoritmo que eu consegui o desenho original do Bot-Ruban, escaneei, levei isso para o computador e a gente usou um algoritmo que simula o caminho do sol na fachada do prédio e ela dá as regras da parametria. Então, quanto mais próximo do eixo do sol, mais fininha é a pena, mais fininha é a pena da CNC e quanto mais distante, mais grossa é a pena. São 4 penas. Pode passar. Eu vou mostrar isso, a fabricação disso. Então, um pouco do resultado. É um padrão bem sutil, assim, muito delicado, mas que faz, né, uma homenagem à fachada, como eu disse, pode passar. E aqui é uma máquina de 4 eixos, né, hoje cada vez mais comum nas marcenarias. E as marcenarias não estão usando o potencial dessas máquinas, elas usam para cortar a chapa. Então, assim, quando vocês começarem a desenhar as marcenarias, pensem, né, que essas superfícies podem contar história, né? Pode passar. E aí, Gabi, vai passando. O resultado, né? Essas fotos eu fiz recentemente. Olha que loucura que virou isso, gente. A casa foi hackeada. A casa do arquiteto que quer hackear foi hackeada por planta, mas de uma maneira que eu nunca tinha visto em nenhuma outra casa que eu entrei. Começou a aparecer joaninha, borboleta, entrar passarinho, lagartixa. Eu moro do lado do Minhocão, é o lugar menos verde de São Paulo. E a gente vê a resiliência da natureza. Guto, dá trabalho? Dá um puta trabalho. Vida dá trabalho. Né? Você pode fazer uma casa toda de porcelanato, limpa, ou você pode fazer uma casa que vai dar muito trabalho, mas é vida. Né? Já que eu não consigo voltar a morar na natureza, eu quero trazer a natureza para perto de mim. E eu acho que isso devia ser 100% dos projetos de vocês deveriam trazer a natureza para perto. Evitem desenhar fachadas que não têm verde, fachadas que podem receber, né? Fachadas biorreceptivas. Hoje a gente tem materiais que estimulam a produção da vida, que podem trazer abelha sem ferrão, que podem trazer flores polinizadoras, verde. Né? Então tem 1000 maneiras de trabalhar com essa tecnologia. Eu tirei o piso todo de madeira original, e usei, porque como eu queria muita planta, a madeira não combina muito com planta, porque molha muito e acaba estragando, a gente criou uma coleção de móveis, vários dos móveis que vão passar aí vieram do piso, e a gente usou um piso cerâmico, né, terra, literalmente terra compactada, né, então andar descalço nesse apartamento é super gostoso. Tem um monte de móvel desenhado pelo estúdio, papel de parede, pode passar. E essa fluidez, né, que a gente pode integrar os ambientes. Tem umas fotos novas e umas bem antigas. Vocês veem como em 2 anos as plantas já tomaram tudo. Isso aqui fechou. Assim, por que a gente faz janela jateada, né, que não te permite enxergar do lado de fora? Deixa transparente, planta. Isso aqui fechou, virou uma cortina de planta, está super bonito. Pode passar, Gabi. Pode passar. Esse aqui vale um áudio, gente. E aí, como pensar numa casa que, além de receber a vida, recebe o samba? Então, como pensar nos nossos projetos, né? A receber uma roda de samba, vida, de novo, empatia, coletivo. É uma casa que é toda compartimentada, tem mais dificuldade. Mas se eu posso abrir, correr paredes, né, integrar os ambientes, ela me permite fazer essa bagunça aí. Foi muito boa essa festa, aliás. Pode passar, Gabi. E eu estou encerrando, é o último projeto, vocês viram que eu fui diminuindo de escala. Esse é um projeto que chama Projeto Amor. Ele aconteceu por mais de 10 anos, agora ele deu uma pausa. Pode passar, Gabi. Pode ir passando. A ideia é convidar pessoas a contarem uma grande história de amor da vida delas,
eu coloco essa pessoa em privacidade, né, dentro de uma sala ou dentro de uma câmara, plugo sensores no corpo dessa pessoa, atividade cerebral, batimento cardíaco, voz. A gente sabe que quando a gente está emocionado, o nosso corpo produz dados. Eu tremo, minha voz fica trêmula, eu suo, meu coração dispara, minha atividade cerebral vai para a lua. E se eu pudesse ler esses dados, porque tem vários sensores da medicina que já fazem isso. Um sensor de atividade cerebral, gente, só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar com esses sensores, quase 10 anos atrás, era uma pequena fortuna. Os mais baratos eram $1.000, $1.500. Hoje você compra um sensor, um NeuroSky, que é um sensor mais barato, por $60, $50. Você consegue comprar na Santa Efigênia. Ou seja, não é super barato, mas já está ficando cada vez mais acessível. Tem milhões de tutoriais online. Então, mesmo que vocês não tenham aula de programação e de Arduino, vocês podem correr atrás para quem tiver interesse, para poder começar a propor esse tipo de arquitetura. Então, o que a gente faz é ler esses dados, pode passar, Gabi, e aí a gente imputa esses dados na impressora 3D. Então, a ideia é imprimir em 3D objetos que são fruto de uma grande história de amor. É como se a gente pudesse tornar tangível algo que é intangível, que é o amor. É pensar a sustentabilidade a partir do viés da afetividade. Se a gente consegue criar um eixo de afeto entre a pessoa e o objeto, muito provavelmente aquele objeto não vai ser descartado porque ele saiu de moda. Imagina que legal o aniversário da tua mãe, da tua avó. Em vez de ir lá e comprar uma caneca, uma blusa, E se você puder sentar, fechar os olhos, né, se entregar por 5 minutos, contar uma grande memória que você tem na infância da tua mãe, e imprimir em 3D um objeto, em biomaterial. Pode ser que um dia, quando você morrer, teu filho Ed, o filho do teu filho, a filha da tua filha, porque é uma peça que é muito mais do que apenas uma caneca, uma luminária. Então, pode passar, Gabi. Tem um vídeo, pode passar. Aqui são vários exemplos de vasos, objetos, coisas que a gente foi fazendo em impressão 3D. Pode passar. Essa é a Laís, pode passar. A história dela gerou um vaso. Pode passar. A Dona Iraci, fofura. A história de amor pelas filhas gerou uma fruteira. Pode passar. O Felipe, a história de amor pelo sobrinho, gerou uma luminária. Pode passar, Gabi. E esse vídeo é um vídeo muito bonito. É um vídeo que relata uma das performances que a gente fez. A gente fez uma série de performances, inclusive fora do país, para mostrar esse sistema. Então a gente tinha uma câmara que as pessoas podiam entrar, a gente plugava os sensores, saía, então ela fica em privacidade, a gente não está interessado no áudio, somente nos dados que são gerados. E do lado de fora da sala, vocês vão ver, tinha um grande projetor que mostrava, né, um gráfico que a gente criou para mostrar os sensores funcionando. Aí tinham 3 impressoras 3D que imprimiam em tempo real esses pequenos objetos. Nesse caso, a gente resolveu fazer uma mandala, que é um pouco parecida com a que eu estou usando, um objeto bem pequeno, mais fácil de imprimir. E a gente resolveu usar o Doppler. Cara, eu sou fascinado por esse sensor. O Doppler é muito comum na medicina. Quem já foi fazer exame cardíaco, quem já fez exame de bebê, basicamente o que o Doppler faz é você ouve o teu coração em tempo real. Eu gosto, vocês sabem que eu falo muito de coração, eu mostrei até poucas coisas, tem muitos outros projetos com uso de sensores, mas ouvir o coração, né, seja o seu, seja do outro, é um recurso hoje muito barato. Um sensor de batimento cardíaco custa $6 no máximo, e é um recurso que eu acho que traz uma proximidade assim, de afeto que é muito louco, as pessoas choram, as pessoas se emocionam. Então a gente usou um Doppler. Então quando você entrava nessa galeria, você não via quem estava dentro da câmara contando a história, mas de repente começava tutu, tutu, daqui a pouco falava tutu, 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 tutu. E aí você olhava para os sensores, eles estavam assim, daqui a pouco, ou seja, você via e ouvia literalmente o momento que a pessoa se emocionava. Eu não sabia o resultado que isso ia dar. Mas o que aconteceu foi incrível, vocês vão ver. As pessoas choravam, as pessoas se abraçavam, as pessoas se emocionavam. Sabe aqueles momentos na vida que cai uma ficha, você fala, puta que pariu, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Isso é arquitetura, isso é design, é isso que eu quero fazer nos meus projetos, né? Foi muito nesse projeto que essa ficha caiu. Tem um casal, não sei se já apareceu, vai aparecer, eles ficaram na fila quase 5 horas para participar da experiência.
fui conversar com eles, eu tinha que parar a fila neles. Foi o último dia de performance, foi uma loucura, porque saiu no Jornal Nacional, foi capa da Ilustrada na Folha. E eu falei, poxa, obrigado, né? Vocês estão aqui há horas, né? Me conta a história de vocês. Eles falaram, olha, a gente é um casal feliz, só isso. A gente está junto há quase 40 anos, a gente trouxe as nossas 3 filhas e a gente queria contar a nossa história de amor. Bom, eu já estava assim, aos prantos, há 4 dias com as performances, que para eles a gente alterou a programação. Então ele sentou olhando para ela, declarou o amor dele olhando para ela, aí a gente inverteu, ela declarou o amor dela olhando para ele, e a gente misturou o arquivo para gerar uma mandala única. Quando esse casal saiu da sala, que as 3 filhas abraçaram, rolou, acho que talvez um dos momentos mais catárticos da minha vida profissional. Eu vi uma galeria com umas 100 pessoas chorando, todo mundo se abraçando e chorando. Eu falei, isso é tecnologia. Essa é a tecnologia que a gente precisa explorar. A tecnologia que fala de afeto, né? Então, pode passar, Gabi. E aí a gente acabou criando, pode passando, Gabi, vai ter um vídeo, você pode passar, é o último projeto. A gente fez um desdobramento comercial desse projeto, que é um aplicativo que chama Aura Pendant, Pendente Aura. Então é uma simplificação desse projeto, você baixa o aplicativo, conta uma história de amor, o teu dedo fica no flash, a gente coleta o batimento cardíaco em tempo real e analisa a emoção no tom da voz. No final da contação de história, você tira o dedo e aí ele gera em tempo real uma pequena mandala, que depois pode ser impressa em prata, ouro e ouro rosa. Essa que eu estou usando é a minha, eu fui meu próprio cobaia, né? Eu contei a minha história de amor com meu marido e foi a nossa aliança de casamento. Quando eu pedi ele em casamento, eu imprimi 2 iguais com a nossa história. Então, encerrar, né, com esse slide. Volta o slide anterior, Gabi. Aqui são as mandalas. Pode passar para o próximo, para o seguinte. E aqui a gente vê o que a gente fala desse design generativo não seriado. Né? Ou seja, é um método de fabricação em série, mas ele não precisa ter a repetição da forma. Cada forma é única. Essa é uma das grandes revoluções dessa terceira revolução digital, dessa terceira revolução industrial, né? que é a revolução da impressão 3D. Então, cada mandala é única. A forma nunca se repete, porque ela literalmente vem das emoções. Pode passar? Então, meu último slide, na verdade, é um convite, né, para a gente pensar que se houver chance da gente sobreviver enquanto espécie humana, porque o planeta não vai acabar. Né? O planeta tem aí 4 bilhões de anos, a nossa existência tem o quê? Pouco mais de 5 mil anos, 6 mil anos. Né? Tem um gráfico que mostra assim, a idade do planeta, se a gente jogar isso em 365 dias do ano, a idade, né, da humanidade equivale a menos do que 1 segundo. Então, assim, nesse 1 segundo, a gente está fazendo essa mega destruição, mas, ao mesmo tempo, a gente está produzindo coisas maravilhosas, né, e conhecimentos incríveis. Então, eu acho que se houver chance da gente sobreviver, a gente precisa unir essas 2 coisas. E eu queria convidar vocês, a partir de hoje, a sempre pensarem na tecnologia, mas a partir de uma outra maneira, né, uma tecnologia que pode, sim, falar de afeto, que pode, sim, convidar o olho no olho, que pode, sim, aproximar, e pensar numa arquitetura que pode, sim, usar desses recursos para criar outras experiências. Né? Como seria, a partir dessa tecnologia do Love Project, por exemplo, imprimir em 3D um hospital, a partir do amor à profissão dos médicos? Como seria imprimir em 3D uma escola, né? A partir da paixão dos professores, dos alunos? Né? Então, como sonhar esse futuro impresso em 3D, biodegradável, mutante, hackeado, hackeável, né, com sistemas, e que fala de uma arquitetura que é desobediente, né, e que, acima de tudo, humaniza. Obrigado, gente.